Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse sábado à noite que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente e que o Senhor limpe o nosso coração, Pai. Que o Senhor fale através da Tua palavra, que tem poder. A Tua palavra que nos restaura, a Tua palavra que nos modifica, é a Tua palavra que nos ensina, Deus. Por isso, Papaizinho Celestial, eu te peço em nome de Jesus, fale com todos esses meus irmãos que estarão comigo nessa live. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Teu Espírito tome posse do Teu servo. E que eu seja um canal de transmissão da Tua palavra. E que esses meus irmãos que estarão comigo nessa live, que sejam edificados pelo poder da Tua palavra. Porque o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é real. Fala conosco, Pai. Limpa o nosso coração daquilo que não Te agrada e que possamos entrar na Sua presença com ações de graça agora. Em nome de Jesus. É que eu louvo e agradeço. Abençoe, Pai, a cada um que está representando a sua família comigo aqui. Que a Tua graça, o Teu amor, a Tua proteção esteja nesses lares, Pai, trazendo a paz e a proteção de Jesus nesses momentos que estamos vivendo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente. Nos direcione e nos abençoa. Em nome de Cristo Jesus é que eu louvo e agradeço. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de entrar no seu lar esse sábado à noite e que nós possamos meditar na palavra do Senhor mais esse dia e que o Espírito Santo de Deus esteja tocando em seu coração, esteja trazendo a paz, a palavra de esperança, de alegria, sabendo que o Senhor é fiel, que o Senhor é bondoso. Você bem sabe que aos sábados nós louvamos e meditamos na palavra do Senhor no devocional do livro de Salmos. E hoje eu queria compartilhar com você um salmo que tocou muito no meu coração. Espero que toque em você também. O salmo de número 51. Salmo de número 51. Se você tiver com a palavra do Senhor, a Bíblia aí, espero que você abra, leia junto comigo, para que possamos meditar na palavra do Senhor e aprender um pouquinho mais do que o Espírito Santo de Deus tem a nos ensinar através desse salmo de número 51. É um salmo muito belo, é um salmo de penitência que Davi traz a nos ensinar. É um momento específico da vida de Davi que ele viveu. Você vai ver essa história em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 15, num momento muito difícil da vida de Davi. E eu queria compartilhar com você agora com o seguinte tema, em cima desse salmo de número 51, que a mudança sempre deve começar em mim. A mudança sempre deve começar em mim. Por que eu estou dizendo isso? Talvez você se pergunte, Orlando, o que está dizendo nesse salmo, falando sobre mudança e a mudança que deve começar com todos nós, ou seja, individualmente? Então eu queria desafiar você a ler junto comigo e agradeço a oportunidade de ler a palavra do Senhor junto com você. Que Deus abençoe você que é de São José, de Jacareí, de Campos, Pindamonhangaba, você que está comigo agora adorando a Deus, você que é de Sorocaba, que Deus abençoe sua vida e que você aprenda um pouquinho através do que o Senhor tem a nos ensinar, através do Espírito Santo de Deus. Abra aí no livro de Salmo de número 51, que relata desta forma: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei
e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos meus crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás assim, ó Deus. Faz-me o bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das tuas ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém, meu irmão? Que belo salmo, que lindo salmo que você pode ler e ter a oportunidade de desfrutar daquilo que Davi tem a nos ensinar. Esse salmo tem como contexto em 2 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 1 ao versículo 15. Todo o capítulo 12 você vai ver isso. É uma história onde fala que o profeta Natã vai até o rei Davi. E lá ele começa a contar uma história, dizendo a Davi: olha, rei, havia dois homens, um rico e um pobre. O pobre tinha uma cabritinha. O rico tinha muitos animais. Mas o pobre cuidava da cabritinha, ou seja, daquele cordeirinho, com tanto amor. Compartilhava da minha mesa, dormia com ele e lhe dava comida na boca do cordeirinho. Mas veio visitantes na casa do rico. E o rico pegou a novilha que aquele pobre tinha, matou, cozinhou e ofereceu a esse visitante. Davi, ouvindo isso que Natã estava dizendo, levanta-se a fúria em seu coração e diz: eu mataria esse homem, por 4 vezes ele fez isso, ele teria que restituir 4 vezes. E Natã olha para o rei Davi e diz: então, este homem é você, porque você pegou a única cabritinha, o único cordeirinho que Urias tinha, que era Batseba. Tomou ela, deitou com ela e mandou matar o marido dela. Davi sente em seu coração o peso do pecado. E aí você vai perceber que o Salmo de número 51 relata todo o momento difícil do confronto de Natã para o rei Davi. Ele fica tão impactado com essa história que Natã conta, que se joga no chão, chora, fica triste, porque o confronto veio da palavra do Senhor. E Davi abre o coração e começa a dizer este belo salmo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade.
Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E Natã confronta Davi, dizendo essas coisas para ele. E você pode perguntar, Orlando, por que você está dizendo que a mudança sempre deve começar em todos nós individualmente? Porque a mudança tem que começar em mim. Sabe por quê? Porque a partir desse salmo, dessa história que eu contei para você, que está lá em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1. Ali eu gostaria que você lesse mais tarde. 2 Samuel, capítulo 12. O capítulo 11 também começa a contar isso. Capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 15, você vai ver isso. Se você tiver a oportunidade, leia essa história. É tão bela essa história. Que do momento e da conjunção carnal que Davi teve com Batseba, de mandar matar o marido, aqui Natã o confronta e mostra para ele que ele estava sendo julgado por Deus agora. E Davi compõe esse salmo, dizendo a esse salmo que ele deveria mudar, que ele deveria entender que a mudança é real e nós precisamos mudar. Tem uma música de um cantor que já faleceu, internacional, não é cristão, mas eu acho muito interessante a letra dessa música. É um cantor internacional, Michael Jackson, você conhece. E existe um cântico, que ele compôs, que diz assim, vou só ler alguns trechos para você. Vou começar com o homem no espelho. Vou pedir a ele que mude os seus caminhos. E nenhuma mensagem poderia ter sido mais clara. Se você quer fazer o mundo um lugar melhor, olhe para si e faça uma mudança. Vou começar com um homem que olha no espelho. A verdade é que irritamos-nos com pessoas. Nós ficamos bravos com o que acontece ao nosso redor. Ficamos decepcionados com atitudes de pessoas. Ficamos decepcionados com as situações que o mundo vive. Estamos decepcionados com essa situação que estamos vivendo. O meio político, o meio à pandemia, estão olhando para todas as esferas da vida, mas estão esquecendo de uma coisa muito interessante, de olhar no espelho e mudar aquele homem ou aquela mulher que está no espelho. Nós precisamos, assim como Davi, quando ele escreve esse salmo, logo após o encontro com o profeta Natã, o profeta confronta o rei, falando do seu pecado de adultério. E por tramar a morte de Urias, marido de Batseba, a mulher com quem ele dormiu. E se você ler a história, ele teve um filho, que Deus não deixou sobreviver, porque era o fruto do pecado. Nós ficamos tão indignados com pessoas que estão cometendo erros, cometendo mais profundos pecados aos nossos olhos. Mas nós esquecemos de olhar no espelho e pedir a Deus uma mudança, porque a mudança deve começar em mim. Se eu quero que a sociedade faça atos que agradam a Deus, esses atos devem começar com aquele homem que eu olho no espelho todo dia pela manhã. Aquele homem que está nos dando a oportunidade de desfrutar essa mudança. E eu queria compartilhar com você algumas coisas que eu acho que seria muito oportuno nos dias de hoje. Oportuno porque as pessoas querem mudança de todos os outros, mas esquecem de olhar no espelho e pedir, ou fazer, ou realizar uma mudança individual. Davi está mostrando para mim e para você esta noite, nesse Salmo de número 51, que essa mudança deve começar a partir do que, Orlando? Versículo 3 e versículo 4, você vê isso. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre está diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que tu reprovas.
de modo que a justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Davi está dizendo para Deus, para o profeta Natan agora: eu não pequei, Natan, contra você. Eu pequei contra Deus. E quando nós entendemos que nós não precisamos mudar, às vezes nós achamos que as nossas atitudes estão certas. Usamos e deixamos a paixão humana tomar conta dos nossos desejos. Mas esquecemos que a mudança deve começar a partir da primeira coisa que eu quero compartilhar com você do versículo 3 e versículo 4. Que é a partir do meu desejo de arrepender dos meus erros. Eu não devo olhar e condenar os outros. Eu devo entender como Davi entendeu. O rei Davi, nesse momento, do Salmo 51, ele não espera que as coisas se consertem com o arrependimento e reconhecimento dos outros. Ele sabe que tem de ser ele mesmo e tem que buscar se arrepender e mudar a sua vida. A tendência natural do ser humano é tentar jogar sempre culpa nos outros. Você já notou que as pessoas que erram sempre buscam justificativas porque erraram? Sempre alguém que errou e o convenceu de errar. Esquece de olhar para o espelho e de olhar e entender que a tendência natural do ser humano é apontar o outro. Mas quando você olha no espelho, é essa pessoa que você está vendo que deve se arrepender. Eu queria que quando você olhasse para o defeito de outros, entenda que eu e você não somos perfeitos. Nós somos pessoas que erram, pessoas que acertam também. Davi, ele cometeu um erro muito grave. E ele sabia que ele tinha transgredido a norma de Deus. Tinha pecado. Ele entendia que ele estava diante de Deus. E ele fala: contra ti, somente a ti, eu pequei e fiz mal ao que tu reprovas. Quando nós pecamos, não estamos imaginando, ou não deveríamos imaginar, que estamos pecando contra o outro. Estamos pecando contra Deus. E nós precisamos mudar nossas atitudes e assumir os nossos erros. Porque o pecado é individual, é só meu. E Davi entendeu quando ele foi confrontado com Natan. E Natan está dizendo: olha, o homem pobre tinha um cabritinho, um animal de estimação. O rico foi lá e tomou dele. E o outro ficou tão triste. Às vezes nós esquecemos de ter uma mudança. E essa mudança não é olhar para os outros e achar que os outros devem nos mudar. Nós precisamos nos mudar e fazer diferença na sociedade. No seu trabalho, na sua vida familiar, no seu ciclo de amizade. Faça diferente. Nos momentos que estamos vivendo, as pessoas precisam de atitudes de amor, de atitudes de compaixão, não culpando os outros porque fizeram isso, aquilo ou aquilo outro. Exemplo, ninguém é culpado de passar essa pandemia para outro, contaminar outro. Às vezes por imprudência, sim. Mas entenda, peça ajuda a Deus para que te proteja e não aponte o dedo para o outro. A culpa é daquele que contaminou fulano, ciclano e bertano no meu lar. Ore por ele, interceda por ele. Busque se arrepender de muitas palavras que você falou contra alguém, dos seus erros que você cometeu, e que você mude agora. E olhe para você, de frente ao espelho, e peça para Deus te ajudar a mudar. Quantas vezes no começo de ano nós falamos: esse ano eu vou ser diferente. E nós voltamos a fazer sempre a repetição dos nossos erros. Mude esse ano, tenha atitudes diferentes, faça a sua vida diferente,
Se você não orava, ore mais. Se você não lia a Bíblia, leia mais. Se você não orava por pessoas doentes, ore mais. Ligue mais se você não ligava. Se você machucou alguém, peça perdão. Se você decepcionou alguém, diga a ela, olha, não foi por vontade. Faça diferente. Mude. Olhe para o espelho agora. E imagine que você, na sua atitude de pecado, não está agradando a Deus. Mude agora em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Segunda coisa que eu queria compartilhar com você desse Salmo 51, está no versículo 10, a parte A do versículo 10. Olha o que diz a parte A do versículo 10. Cria em mim um coração puro. Olha o que Davi está dizendo. Davi está dizendo a Natan, mas falando para Deus: Senhor, eu sei que eu errei. Senhor, eu sei que eu adulterei. Senhor, eu sei que o Senhor é justo. Davi se sente sujo na presença de Deus. Ele não quer mais continuar desse jeito, ele quer a purificação de Deus. Seu pedido é que Deus crie nele um coração que a partir daquele momento fosse um coração puro. Ele nem se atreve a pedir que o seu velho coração seja limpo, ele pede um novo. Crie em mim novamente um coração que seja mais puro do que esse que eu tenho. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? É que a mudança deve começar a partir do meu desejo de ter um coração que pratica o bem. Você não fica espantado às vezes? Não sei se isso acontece com você, talvez só comigo que aconteça, mas você não se sente espantado quando você olha certas atitudes e pensa, como será que um ser humano pode fazer isso? Você não já sentiu isso? Mas você já sentiu esse mesmo sentimento quando você olha para você mesmo no espelho e fala, eu não consigo entender como eu pude ter essa atitude. Como eu pude fazer isso? Eu não me conheço. Já aconteceu isso com você? Sabe o que Davi entendia? É que ele precisava ser lavado e remido pelo sangue de Cristo. E ele precisava de parar de pensar das coisas ruins. Por exemplo, o adultério que ele teve, quando Natan o confronta. Da mulher que ele desejou, Batseba. Dos desejos impuros que ele teve. E ele pede a Deus um coração puro. Um coração renovado. Por isso ele diz, no versículo 10, a parte A, cria em mim um coração puro, ó Deus. É o que o salmista pede. É o que eu e você devemos pedir a Deus. Senhor, tira de mim essa atitude ruim. Quando nós ficamos com raiva de pessoas. Quando nós ficamos no desejo de vingança dos outros. Quando nós pedimos, Deus, o Senhor é justo, faça esse pagar. Hoje a sociedade precisa de corações renovados. Corações transformados. Homens que se olham no espelho, homens e mulheres, que precisam ter um coração que pratica o bem. Estamos vendo tanto mal nesse mundo, e a palavra de Deus diz que o amor se esfriaria. Por isso, meu irmão, eu queria pedir a você que olhe no espelho e peça para o Senhor ajudar você a ter desejo de ter um coração que pratica o bem. Se muitas vezes o seu coração está com desejo de vingança e de praticar o mal, ore a Deus e peça ao Espírito Santo tirar isso de você, para que você ame praticar o bem e ter um coração puro para abençoar. Nós precisamos ter um coração com menos malícia, um coração mais espiritual, para deixar no rastro da nossa história coisas que fazem diferente. Por isso, Natan confronta Davi, e Davi entende que ele precisa renovar a sua vida, porque ele pecou,
ele precisava mudar. Da mesma forma, ele fez o mal, ele precisava praticar o bem e consertar o que ele fez. Mas a minha pergunta para você, como ele vai consertar se ele mandou Urias para a frente de batalha e ele acabou morrendo? Como ele podia fazer isso? Como? Sabe o que a gente precisa entender? Olha o que diz no versículo 10, a parte B. Se por um lado ele diz que crê em mim um coração puro, ó Deus, a parte B do versículo 10 diz a ele, continuando, renova em mim um espírito reto. Sabe o que ele entendia? A terceira coisa que você aprende nesse Salmo 51, que a mudança deve começar a partir do meu desejo de renovar a minha conduta. A conduta é a ação que qualquer um pode praticar com uma finalidade. Se Davi teve uma finalidade de uma conduta de colocar um homem na frente de batalha, porque teve o desejo de ter a mulher Batseba, por outro lado, agora ele queria ter uma nova conduta e pediu a Deus, renove em mim, Senhor, um espírito reto. Em algumas traduções, talvez na sua tradução, na parte B do versículo 10, fale que nessas traduções, um coração estável. Está se faltando equilíbrio nos nossos relacionamentos, nas nossas vidas, nos nossos casamentos. Está faltando conduta que vale a pena dizer que somos servos de Deus. O mundo precisa de pessoas que tenham condutas que fazem diferença e fazem apontar para Cristo. A mudança começa em mim. A mudança começa em você. Se você é uma daquelas pessoas, eu não sei se você é, espero que não, e eu já fui muito assim. Se você tem na sua vida, pensa no seu rol de amizade. Quantas pessoas ficam no seu relacionamento que demoram anos e continuam anos com relacionamento com você? Aí a sua conduta é estável, porque você tem equilíbrio na conduta da amizade. Mas se você tem amizade que dura pouco, é que a sua conduta muitas vezes está faltando equilíbrio e de praticar o amor e a bênção de Deus. Renovar a minha visão de vida, o espírito reto, é entender que a minha vida deve ser justa e eu devo refletir a Cristo. Por isso a mudança deve começar e demorar a vida toda para acontecer. A mudança não é só de uma hora para outra. A mudança muitas vezes demora tempo. Quarta coisa que você aprende neste Salmo de número 51 é que a mudança deve começar a partir do quê? Versículo 11. Não me lances fora da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração. Você já aceitou Jesus. Você agora tem a chance de ter um caminhar e uma conduta diferenciada. Por isso a mudança deve começar a partir do quê? Do meu desejo de ter comunhão com Deus e andar com Deus. A falta de comunhão com Deus se reflete na falta de comunhão com os meus irmãos em Cristo. A minha pergunta para você, nessa pandemia, quantas pessoas você ligou? Quantas pessoas você mandou mensagem? Quantas pessoas você disse que ela era importante para você? Quantas pessoas do seu rol de amizade, não aquelas que você simplesmente gosta, mas aquela que aos olhos de muitos são pessoas que você julga e você não gosta? Amar quem nos ama é fácil. Amar os nossos inimigos é difícil. Por isso a mudança deve começar a partir do meu desejo de ter comunhão com Deus, relacionamento com Ele, e refletir esse amor através da minha conduta para os outros. Hoje, que estamos vivendo na época da graça, o Espírito de Deus não se ausenta mais do seu povo. Porém, ele pode parar de agir se uma pessoa não estiver na presença de Deus, em comunhão com Ele também.
Ele quer estar na sua vida e no seu coração para haver essa mudança. Que em nome de Jesus nós possamos ter o desejo da mudança e que a mudança sempre deva começar em mim, não olhando para a sociedade e para pessoas, como aquela música que vou começar o homem do espelho. Eu queria que você olhasse para o espelho essa noite e entendesse que eu e você precisamos mudar. Quinta coisa que você aprende nesse Salmo 51 que eu queria compartilhar com você. A mudança deve começar a partir do que, Orlando? Versículo 12, a parte A do versículo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. Quando uma pessoa é temente a Deus e se acostuma com as bênçãos de Deus, se acostuma com a palavra, ou seja, desfruta do primeiro amor, ela sempre vai continuar a ter o prazer na salvação do Senhor. E essa mudança começa em mim a partir do desejo de eu desfrutar a salvação com alegria. Você é salvo em Cristo, irmão. Você já aceitou Jesus. Você deve ser uma nova pessoa como eu tento ser. Mas é difícil. Nós olhamos o defeito de tantas pessoas e achamos que somos os senhorios das boas condutas. Mas nós somos pecadores e precisamos do Espírito Santo todo dia para nos ajudar a mudar. A salvação no altar, no reino de Deus, não entra pecador. No reino de Deus entra pessoas com coração contrito para a mudança, contrito ao arrependimento. Precisamos trazer de volta nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo a alegria do Senhor. Nesse momento que o governo aqui em São José dos Campos volta tudo para a fase vermelha, de não poder ter relacionamento, a igreja fechada, só esses cultos online. Qual a alegria nossa, irmão? No meio social que estamos vivendo, qual a alegria nossa? O que deve nos inspirar é sempre a salvação em Cristo, que a salvação independe de governo, independe de político, independe de situações e pessoas, depende da salvação em Cristo Jesus. Então essa alegria deve fazer parte da família de Deus. Está se acabando essa alegria, porque as pessoas esquecem de olhar para o espelho e ver que nós precisamos do sangue de Cristo para nos transformar e nos modificarmos. A mudança começa em mim. Não espere que a sociedade seja do jeito que você quer. Seja parte da sociedade, tendo você a mudança. Aquele homem e aquela mulher que olha no espelho, que comece com esses, para ter a mudança que a sociedade precisa. Por que muitos cristãos estão escandalizando o nome de Cristo? Porque não estão tendo atitudes de olhar para o espelho e dizer: eu não posso condenar porque eu também erro. Eu não posso apontar o dedo porque eu também errei um dia ou outro. Sexta coisa que eu queria compartilhar com você, meu irmão, que a mudança deve começar a partir do que, Orlando? Versículo 12, a parte B do versículo. Espírito pronto a obedecer. Sabe por que a mudança deve começar comigo e com você? Que eu e você devemos, nós todos, obedecer a Deus. Jesus não mandou amar? Mandou? Jesus não pediu a dizer a todos os discípulos que Deus deve estar em primeiro lugar e amar o próximo como a mim mesmo, numa escala de prioridades? Deus, o outro, depois eu. Nós queremos estar acima de Deus e acima do outro. Sabe por que a sociedade muitas vezes está assim? Porque há muitos cristãos que são desobedientes às palavras de Cristo. O problema é que muitas vezes o pecado cega e as pessoas acham que só elas
são as certas. E buscamos defeitos nos outros. Mas aos olhos de Cristo, todos nós, inclusive eu sendo pastor, preciso da graça para me purificar e saber que eu preciso do Senhor. Para Natã, quando ele confronta Davi, ele fala: você, rei, você foi ungido para estar aqui no trono, mas você errou. E Deus me mandou vir aqui dizer a você, sobre a sua casa, sobre você eu não vou tirar a sua vida, mas tudo que Deus deu, o inimigo vai tirar. Você vai perder as suas riquezas, você vai ter momentos que vai ter o trono, pessoas querendo tomar o seu trono, vão pegar as suas mulheres e suas concubinas, você sabe, o filho, Absalão, porque assim Deus estava dizendo. Deus perdoou o pecado e não tirou a vida de Davi, mas Deus permitiu a gente passar por momentos difíceis, ele e todos nós, porque não obedecemos a Deus. Ame mais, adore mais a Deus, leia a palavra, porque nesses momentos que estamos vivendo, para de olhar para fora e olha para o espelho. Nós não temos e não somos perfeitos, nós não temos o direito de apontar para ninguém. Nós precisamos olhar para o homem e a mulher no espelho e dizer: Senhor, eu quero obedecer ao Senhor. Eu não sou melhor do que ninguém. Por isso Davi disse assim: olha, eu vou matar esse, pela historinha que Natan contou. Eu vou matar esse, eu vou fazer ele restituir 4 vezes. 2 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 1 você lê isso. Mas Natan disse: não, Davi, é você que errou. Por isso a mudança deve começar em mim. Vamos parar de apontar o dedo para os outros. Vamos levar o amor de Cristo através da salvação. Vamos proclamar o Evangelho de Cristo com alegria, porque o versículo 12, a parte A, torna-me a dar alegria na tua salvação. Diga sobre a salvação em Cristo, viva a salvação em Cristo, abençoe vidas, abrace mais, beije mais, mostre que pessoas são importantes para Cristo e para você. E a 7ª coisa que eu queria compartilhar para você, que eu vou findar, está no versículo 13, olha que belo versículo. Versículo 13, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Sabe o que Davi estava dizendo aqui? Nesse Salmo 51, no versículo 13? Olha, Senhor, eu mereço porque eu errei e pequei, mas eu quero mudar o meu coração. E se eu mudar o meu coração, se o Senhor ajudar-me através da sua misericórdia e do seu perdão, aonde eu for da minha mudança de vida, todos vão entender que eu cometi um erro. E eu estou me arrependendo desse erro que eu cometi. E eu quero mostrar para eles que não é o Senhor que fez o errado. Eu desonrei o Senhor. Por isso, quando a minha mudança começa em mim, eu devo buscar o desejo de proclamar os caminhos do Senhor através das minhas atitudes. Por que muitos, às vezes, questionam o nome de Cristo e de Deus? É porque muitos não estão olhando para o espelho, entendendo que atitudes que muitas vezes tomamos são atitudes que não agradam a Deus e escandalizam o nome de Deus. Por isso Davi está dizendo: ensinarei aos teus caminhos aos transgressores, ou seja, aqueles que pecam, porque eu mudei. O erro foi meu, não foi o meu Deus. E eu me arrependo do que eu fiz. Quando meus lábios se encherem de palavras que vão levantar a minha mente e o meu coração se contaminar de trazer juízo para alguém, que as minhas palavras se enchem do amor de Cristo. E onde eu andar, eu vou proclamar a salvação e os caminhos de Deus. Que eu e você
sejam o homem que vão e a mulher que irão olhar no espelho, dizer: Senhor, que a mudança comece em mim. Antes de me irritar com pessoas que estão ao meu redor, pecando e cometendo injustiças, olhe para o espelho e peça a Deus que a conversão comece com a pessoa que está ali no espelho. Então você estará apto para testemunhar e louvar o Senhor que o perdoou na cruz. Só o Senhor tem em sua mão a justiça e o julgamento. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Nenhum de nós agimos muitas vezes com perfeição. Todos nós erramos. Como a própria palavra de Deus diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que tiver pecado, não atire a primeira pedra. Você é aquele que quer tirar a primeira pedra? Que em nome de Jesus, o Senhor nos faça mudar para nosso caminhar cristão, de olhar ao nosso redor nesse momento que estamos vivendo e levar mais solidariedade, levar mais amor, levar mais justiça, que as pessoas olhem Cristo através de nós, que nós possamos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a nossa vida e a nossa mudança. Porque nesse momento da pandemia, o mundo não será mais o mesmo. E a luz que reflete a Cristo, esse homem e essa mulher que irá olhar no espelho hoje e pedir perdão, pedir direção e pedir transformação através do Espírito de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu queria pedir a você que você orasse por essas pessoas que fazem aniversário nesse mês de janeiro, tá? Os aniversariantes, Aline Aparecida, de Campos do Jordão, tá? 16/1. A Sônia Nishimoto, 18/1. Não esqueça de orar pela Sônia segunda-feira. A Satiko Ninomiya, 19/1. Tá? A Cláudia Rori, 20/1. Mateus Falcone, 20/1 também. Juliana Boa, 21/1. Arthur Vila, 22/1. Larissa Takahashi, 23/1. E Larissa Tamashiro, 23/1. Ore por esses que estão completando mais um ano de vida nessa semana que se adentra em nome do Senhor. Ore comigo agora, por favor, e que possamos orar por esses irmãos que completam mais um ano de vida e que vamos orar também. Eu peço que vocês orem pelo Mário Cicídio, em nome de Jesus, para que a graça do Senhor venha sobre ele nesse momento difícil, tá? Que ele está vivendo de doença, tá? Eu peço que em nome do Senhor, e conto com a sua oração, em nome de Jesus. Ore comigo, por favor, e vamos clamar ao Senhor, pedindo que Cristo venha abençoar e protegê-lo em nome do Senhor. Ore comigo. Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, por essa noite que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, por esse momento que o Senhor nos dá, de tentar mudar o nosso coração e a nossa atitude e conduta em nome do Senhor. Que o Senhor nos atinja, Senhor, com o teu amor, e que esse homem e essa mulher que nós podemos olhar no espelho agora e dizer: Senhor, o Senhor vai nos transformar para a glória do Senhor. Abençoe, Senhor, esses irmãos que precisam da cura, Pai, que estão no leito do hospital com esse Covid em nome do Senhor. Traga transformação, mudança do seu estado de saúde em nome de Cristo, Pai. E que o Senhor levante e cure em nome do Senhor. O Senhor é fiel, Pai. O Senhor é bondoso. Eu peço em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe o Mário, abençoe a Tatsumi em nome do Senhor. Abençoe a mamãe dela em nome de Cristo, Pai. E traga a cura de Cristo Jesus para essas vidas em nome do Senhor, Pai. O Senhor é fiel, tudo que o Senhor faz é perfeito. Por isso, cura em nome de Jesus, Pai.
Transforma essas vidas em nome do Senhor. Em nome de Cristo, Pai, que nós te louvamos e agradecemos. Entregamos no teu altar também esses que comemoram mais um ano de vida essa semana. Que a graça do Senhor venha trazendo paz e que eles comemorem mais um ano de bênçãos em Cristo Jesus. E que suas vidas sejam coordenadas e direcionadas pelo amor de Cristo Jesus. Pai, nós te louvamos por esse sábado à noite. Entregamos o teu altar, Senhor, essas vidas que precisam do Senhor. A Taeko, a Tatsumi, Senhor, o Mário, que o Senhor venha trazer paz e cura em nome de Jesus. Nós agradecemos, Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Graça e paz a todos vocês. Obrigado pela fidelidade que vocês demonstram para comigo. Muito obrigado. Você que é de São José, Campos do Jordão, Jacareí, Pindamonhangaba, Sorocaba. Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço a todos vocês. Um beijo no coração. Espero você amanhã às 9h30 no culto dominical e à quarta-feira às 20 horas e ao sábado às 19 horas para nós estarmos louvando a Deus. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger e cuidar de todos nós. Nesse momento da pandemia, nós cremos na graça do Senhor e sempre Ele irá nos proteger. É o que nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor. Deus abençoe, muito obrigado. Fique com Deus. Um ótimo e excelente domingo para a honra e glória de Cristo na sua vida e no seu caminhar com o Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus. Um abraço.